Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Nosso trabalho de hoje vai falar ainda sobre o Brasil, hoje trabalhando um aspecto físico muito importante do nosso país, que é a vegetação. Esse estudo sobre vegetação ele é muito importante por quê, gente? Porque a primeira paisagem que nós observamos é também a primeira a ser destruída pela ação antrópica. Tá? Por isso que esta relação homem-natureza, dentro de um aspecto da vegetação, passa a ser extremamente importante para determinar o nível e a intensidade de ação antrópica dentro daquele espaço geográfico. Por isso que hoje no Brasil nós encontramos formações vegetais que praticamente não existem nada, outras ainda que continuam, está havendo ainda uma formação vegetal, mas que hoje passam a ser as formações vegetais que mais atraem a atenção e, consequentemente, esse desenvolvimento pode provocar sérias agressões. Tudo bem? Que esse estudo possa nos ajudar a compreender, então, um pouquinho sobre a formação vegetal no Brasil, dentro de umas características gerais, e também entendermos qual é o nível de agressão, qual é o nível de ação antrópica naquela determinada formação. Vamos lá, então? Bom, a primeira coisa importante para entendermos sobre a formação vegetal é entendermos que a vegetação é reflexo de algumas características importantes. Entre elas, 3 características são essenciais para entendermos a formação vegetal de um determinado lugar. O clima é o mais importante deles. Por isso que, ao estudar o clima, eu já vinculo o tipo de vegetação que é característica naquele lugar. Né? Por quê? Porque a vegetação é como se ela fosse um espelho das características climáticas. O clima determina o tipo de vegetação. Cada lugar, cada ambiente que você analisar, ao observar a vegetação, tenha em mente qual é o tipo de clima que predomina naquele local. Um fator importante é o solo. O solo já é mais uma consequência quase do tipo de formação vegetal do que um fator que influencia ela. Tá? O relevo, outro aspecto muito importante. Então, clima e relevo são 2 elementos, são 2 fatores importantes para entender a vegetação de um determinado lugar. Tudo bem? Feito isso, nós podemos então estudar um pouquinho a classificação vegetal no Brasil. Gostaria que você pudesse acompanhar no seu material aí, para que você identificasse quais tipos de formações vegetais que nós estaremos trabalhando. Eu fiz aqui um pequeno desenho, um mapinha do Brasil, onde você pode estar acompanhando as determinadas regiões, né? Numerei aqui de 1 a 5, que são as 5 formações vegetais mais importantes. Você pode estar acompanhando aí no teu material, fazendo as observações, complementando esse material que está aí. Tudo bem? Vamos lá? Bom, identificamos assim da seguinte maneira. Veja bem, o número 1 aqui. Ao lado você vai encontrar algumas características importantes. Olha, indicamos a região que predomina, tá? Observe no mapa aqui que fica na região próxima à linha do Equador, que corresponde, portanto, à região norte do Brasil. O clima desta região é equatorial úmido e a vegetação é a floresta equatorial amazônica. Tudo bem? Identifiquei o tipo de vegetação, lembrando de um detalhe importante. Olha, atenção, tá? É a vegetação que predomina. Não quer dizer que há só isso lá, mas ela é a vegetação que predomina, que salta aos olhos na hora de nós analisarmos esta região. Tudo bem? Aí podemos identificar as principais características dessa formação vegetal, que é a floresta equatorial amazônica. Tá? Ela é higrófila, tá? Anote ali, higrófila, tá? É uma vegetação, é uma formação vegetal adaptada a ambientes úmidos. Tá? Sublinha isso no teu material, que é muito importante. Ela é latifoliada, tá? Latifoliada quer dizer, é uma planta que possui formações de folhas largas, tá? A biologia, ela trabalha detalhes mais, ou um aspecto mais detalhado dessa formação. No caso da geografia, sabemos que ela é uma formação com folhas largas que facilita a fotossíntese, a evapotranspiração, já que trata-se de uma região com um clima equatorial úmido, tudo bem? Uma outra formação, uma outra característica é que é uma formação perene. O que quer dizer isso? Olha, confira aí no seu material que perene é uma formação vegetal onde as folhas não caem, tá? Por isso ela é densa, quer dizer, uma vegetação, uma mata fechada, com vários estratos de formações vegetais. Ela é heterogênea quer dizer, possui uma grande diversidade, tanto que acrescentei uma característica que é muito importante aqui,
que é uma formação vegetal que possui uma megadiversidade. Quer dizer, são inúmeras espécies que nós encontramos nesse tipo de formação vegetal, que é uma das mais importantes no Brasil. Bom, a partir disso, eu conheci um pouquinho as características da formação desta vegetação chamada de floresta equatorial amazônica. Eu não posso esquecer que nas relações atuais, nas relações econômicas atuais, um detalhe importante é sempre a presença do homem naquele ambiente. Por isso nós chamamos de ação antrópica. O que o homem tem provocado de agressão, né, neste ambiente, neste bioma, nessa característica da formação vegetal. Então temos aqui, nos últimos tempos, a expansão da agricultura e da pecuária. Observamos com uma intensidade muito grande, preocupante até, né, que a agricultura e a pecuária vêm se estendendo para essas regiões, provocando, portanto, a destruição dessa floresta. A indústria madeireira, né, uma grande preocupação que nós temos aqui é a exportação de madeira. Algumas madeiras nobres, como o mogno, né, que é exportado e que às vezes é explorado de uma forma totalmente irregular, totalmente inadequada, sem inclusive o conhecimento por parte dos órgãos ambientais. A mineração, já que é uma região rica em formação de minérios, a região norte, região amazônica. A biopirataria, isso é um detalhe, já que a região possui uma mega diversidade, como nós vimos. A biopirataria é o quê? É a exportação, a retirada de espécies, a retiradas de materiais da floresta equatorial amazônica que normalmente são enviadas para fora, para outros países, para outros laboratórios, aonde se desenvolvem produtos e posteriormente são vendidos aqui no Brasil. Muita atenção para isso, é algo extremamente preocupante na atualidade. E claro, mais recentemente, que você deve ter uma atenção especial é a geração de energia. Aí vemos toda a polêmica aí sobre a construção de algumas usinas hidrelétricas que, claro, vai causar impactos ambientais, como a extinção, né, de espécies animais e vegetais nessa rica floresta que é a floresta amazônica. Beleza, então? Preste muita atenção para ela, ok? Essa é uma das mais importantes formações vegetais no nosso Brasil. O segundo tipo de formação vegetal que nós temos, aqui no nosso mapinha, veja aqui, numerado, representado aqui pelo número 2, essa linha pontilhada representa a formação da Serra do Mar para a região litorânea, o Oceano Atlântico, tá? Então é a escarpa da Serra do Mar voltada, né, que delimita a região do interior e a região litorânea. É a nossa formação litorânea, a região da Serra do Mar. O clima aqui é chamado de tropical úmido ou tropical litorâneo, tá? Em módulos, quando trabalhamos clima, normalmente a gente faz um detalhe importante porque é um clima bem importante no nosso país. A vegetação é uma das mais ricas formações vegetais do Brasil. Ela é comparada com a floresta amazônica. O detalhe é que ela é encontrada em toda a porção litorânea e foi a formação vegetal mais destruída no nosso país até hoje. É a famosa Mata Atlântica, tá? Muitas provas, muitas bancas cobram questões sobre ela. Fique muito atento você aí, né? Faça uma observação importante no seu material. Quais são as características gerais da Mata Atlântica? Olha, observe que elas são características muito parecidas com a floresta amazônica, né? Higrófila, quer dizer, é adaptada a ambiente úmido, latifoliada, possui folhas largas, ela é perene, quer dizer, as folhas não caem durante o outono, caem naturalmente, como todas as folhas das plantas, elas se renovam, mas não é forçada por uma estação. Ela é densa, tá? Uma mata fechada, possuindo uma grande diversidade também. A diversidade da Mata Atlântica, ela é tão rica quanto a floresta amazônica, mas aqui se encontram algumas formações chamadas de endêmicas, que são formações que apenas são encontradas nessa região. Um detalhe muito importante que nós temos que ficar atento é a respeito da ação antrópica, né? Que tipo de ação do homem provocou a destruição quase total da Mata Atlântica? Aqui um detalhe interessante, a nossa colonização, a ocupação do Brasil se dá pela região litorânea. Então a primeira paisagem que o colonizador destruiu foi a Mata Atlântica, né? Foi ali, gente, que era encontrado o pau-brasil, essa madeira tão importante durante o período de colonização no Brasil, que era levado para o continente europeu. Outro fator importante é a urbanização. Numa análise do Brasil, você observa que as principais cidades estão nessa região litorânea, tá? A expansão da agricultura e da pecuária, o desenvolvimento econômico atrelado a isso,
tá? A indústria, aqui dois aspectos importantes, madeireira e a indústria de móveis, tá? Um outro fator importante. Quase todas as formações vegetais do Brasil têm esse detalhe da ação antrópica importante. E a geração de energia. Nesse caso aqui é a retirada da madeira para a queima ou a produção de carvão vegetal. Tudo bem? Fique muito atento, dê uma atenção especial para essa formação vegetal, porque realmente ela é bastante abordada em prova. Uma terceira formação vegetal que nós observamos aqui no nosso mapinha é essa aqui indicada pelo número 3. Essa vegetação, ela é uma vegetação encontrada na região do Nordeste, mas detalhe, tá? A região do sertão nordestino. A região litorânea é caracterizada pela Mata Atlântica, como nós observamos aqui, que também foi destruída tanto quanto como nós vimos aí na formação anterior. O clima aqui é uma característica de clima semiárido, não é um clima desértico. Tá? O índice pluviométrico é bastante baixo, as temperaturas são altas, mas não chega a ser desértico. Tá? Chove pouco, mas chove. Tá? A vegetação é a famosa caatinga, tá? A formação da caatinga. Quais são as características gerais que nós temos dessa formação? Olha como muda a característica aqui, ó. É uma formação xerófila. Xerófila quer dizer, é uma planta adaptada a baixos índices pluviométricos. Veja aqui, ó, na hora de você estudar, faça a ligação dessa característica com a característica do clima. Tá vendo? É semiárido, portanto aqui é uma formação xerófila. É uma planta adaptada a esse ambiente. Ela é uma formação aciculifoliada, praticamente as plantas que possuem folhas são folhas estreitas, a maioria delas não possui folhas e que são gradativamente substituídas por espinhos. Um dos exemplos aqui são os cactos, ou chamadas de cactáceas, né, que são típicas dessa região. Tá? Uma característica geral importante normalmente são plantas baixas, muitas vezes esparsas, troncos retorcidos, em função das condições climáticas aqui. A casca dessas plantas ela é grossa. Grossa por quê, professor? Para evitar a perda de umidade nos períodos mais longos de estiagem, tá? E raízes normalmente profundas. Essas raízes profundas é uma adaptação dessa planta para buscar nas profundezas do solo um resto de umidade. A ação antrópica dessa região, ou a ação do homem nesse ambiente, historicamente é uma região caracterizada pela pecuária. Claro, né, que hoje essa pecuária basicamente ela ainda existe, uma pecuária, mas não é grande destaque no Brasil, mas foi durante o Brasil colônia uma das regiões onde desenvolveu-se a pecuária, né, associado ao plantio de cana-de-açúcar na região litorânea. O destaque é a agricultura, uma agricultura aqui muito mais voltada para a subsistência, né, e a produção de carvão vegetal, já que essas plantas possuem troncos retorcidos, a casca grossa, né, são plantas baixas com troncos finos, eles utilizam muito para a produção de carvão vegetal. Essa vegetação também é uma das formações mais destruídas em nosso país. Uma quarta formação vegetal no Brasil, indicada aqui pelo número 4, veja você que está mais na região central do Brasil. Esta região, por sua vez, se caracteriza pelo centro-oeste do nosso país. Tá? O clima é tropical típico ou continental, né? É aquele clima que possui duas estações bem definidas, o verão chuvoso e o inverno seco, e por isso que essa formação vegetal ela tem uma característica específica quanto a isso. Né? Aqui é a formação do cerrado, que é uma denominação mais nacional brasileira, mas ela também é vista, em alguns autores até citam, como uma similaridade muito grande com a savana africana, por isso chamada de savana brasileira. Mas o termo utilizado mais específico no Brasil é nosso cerrado aqui. Como o clima desta região tem duas estações bem definidas, então ela é uma formação tropófila. Tropófila que é uma vegetação adaptada a esse ambiente alternados, um período mais chuvoso e um período mais seco. Lembre que nós vimos anterior que temos formações higrófila, né, xerófila e agora então tropófila, tá? Encontram-se aqui plantas que são perenes e caducas, há uma mistura, são plantas em que não perdem as folhas, outras que por sua vez, principalmente num período aí de estiagem, que é durante o inverno, elas perdem as folhas para manter uma umidade maior. São plantas baixas e esparsas, tá? Esparsas quer dizer, existem plantas, árvores dispersas num espaço maior, tanto que na região do centro-oeste existe uma denominação chamado de cerradão e cerradinho, tá? O cerradão é uma vegetação mais fechada, né? Em alguns locais é chamado de capão de mato. O cerradinho é uma formação mais esparsa, campos mais limpos, tá?
e a casca é grossa de algumas plantas. Uma das grandes preocupações, talvez, é o bioma que tem tido uma destruição muito grande nos últimos anos, esse bioma do Cerrado, por esses fatores aqui. A pecuária é uma atividade tradicional na região, mas nos últimos anos tem intensificado, né, a expansão da pecuária. A agricultura tem sido o grande fator de retirada do Cerrado para a expansão de áreas agrícolas, principalmente, atenção para isso, tá? Principalmente após a década de 60. A década de 60 foi a construção de Brasília. A região centro-oeste passa a ter uma atenção maior por parte, principalmente, de agricultores sulistas, né? Agricultores descendentes de famílias de europeus que se estabeleceram no sul do Brasil, migraram para a região centro-oeste e hoje estão se estendendo para a região norte do Brasil, desenvolvendo atividades ligadas à agricultura. Produção de carvão vegetal tem sido uma ação antrópica importante, inclusive, olha, com a utilização de trabalho infantil, né? A construção civil, a utilização de plantas do cerrado como escoras em construção e até mesmo, em alguns casos, madeiras maiores aí para a produção de madeira, né? E um detalhe importante tem sido as queimadas, né? Como forma de preparar este solo, de renovar as pastagens. Tem-se uma prática muito comum e muito criticada, que é as queimadas aí na região centro-oeste, né? Dê uma atenção porque depois da floresta amazônica, este é o segundo maior bioma, a segunda maior formação do Brasil. Chegamos assim, então, à nossa quinta formação vegetal, daquelas mais importantes do nosso Brasil. Olha, em seguida nós vamos falar de outras formações que estão distribuídas aqui pelo Brasil, claro. Essas são as 5 mais importantes. Essas 5, como você pode observar aqui, ela indica a região sul do nosso Brasil, tá? O clima aqui é chamado de subtropical, isso numa classificação regional, tá? Existe a classificação geral, que é clima temperado. É a mesma coisa, a denominação é diferente, mas é a mesma característica climática. Aqui nós temos as florestas chamadas de subtropicais. O grande destaque nessa região sul, gente, é a araucária, tá? Uma formação vegetal hoje protegida por lei, intensamente destruída, é uma característica própria aí dos estados, tanto do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e do estado do Paraná. Tá? Que características tem então a nossa araucária? Rapidinho aqui, ó. Ela é higrófila, porque a região é adaptada a ambiente úmido, chove regularmente. Ela é aciculifoliada. Esta característica da subtropicalidade, um ambiente mais frio, faz com que essas plantas possuem folhas estreitas, não fina, hein? Fica atento aí, ó. Não é fina, é estreita, tá? Ela é uma formação homogênea e é uma formação caduca ou caducifólia, um termo também cobrado para representar, dizer que as plantas perdem as folhas durante o outono. Lembrando que formação homogênea quer dizer há poucas espécies num determinado ambiente. Este poucas espécies faz referência às condições naturais de clima principalmente. Tá? Um dos exemplos aqui é a tradicional erva mate, muito apreciada na região sul do Brasil para tomar o chimarrão, né? Em outras regiões do Brasil é pouco conhecido, mas aqui no sul do Brasil ou na região sul do Brasil é muito importante. Bom, a ação antrópica, ela não difere de outras regiões do Brasil. Aqui nós temos um detalhe que essa formação vegetal praticamente quase foi totalmente destruída. Por isso que a araucária hoje é protegida por lei, não se pode derrubar a araucária em hipótese alguma sem a autorização dos órgãos competentes. Tá? Expansão da agricultura e da pecuária, 2 fatores que estão normalmente interligados, né? Uma coisa está ligada à outra. Construção civil, foi uma madeira muito utilizada para a construção civil. A indústria de imóveis, né? A retirada desta formação vegetal para expandir os cultivos tradicionais de grãos do nosso país, já que o nosso país, sem dúvida alguma, é um país que se destaca também nesse segmento, que é a produção agrícola. Tudo bem, então? Fechamos assim as 5 formações vegetais mais importantes do Brasil. Em seguida falaremos um pouquinho sobre outras formações que aí estão dispersas em nosso país e eu vou mostrar para vocês o nosso mapinha, eu gostaria que você acompanhasse aí. Fechando o nosso estudo então sobre formações vegetais, temos aqui a representação de 3 letras que indicam algumas formações no Brasil. Você vai observar que nós temos aqui 4 letras. É que uma delas se encontra em todo o território nacional e já vou explicar sobre ela. Mas observamos aqui, ó, a letra A
é uma vegetação chamada de Mata dos Cocais. É uma área de transição entre a região do semiárido, né, do nordeste do sertão, com a floresta equatorial amazônica. É uma das formações que vem sendo degradada atualmente para a expansão da agricultura e da pecuária. Um destaque interessante. A letra B indica essa região centro-oeste, onde nós encontramos o Cerrado, mas é uma formação complexa aqui, representado pelo Pantanal Mato-Grossense, patrimônio da Unesco, tombado pela Unesco, uma área de preservação ambiental muito importante, um bioma muito rico no Brasil. A letra C representa um outro bioma importante, que é os mangues. Esses mangues aqui, ó, muita atenção, tá? Como a expansão da urbanização no Brasil tem sido muito intenso nessas áreas litorâneas, esses mangues eles estão gradativamente sendo ocupados aí pela urbanização e às vezes com a formação de condomínios fechados. Cuidado com os mangues, que é um bioma que infelizmente vem sendo literalmente destruído em nosso país. E a letra D, né, que você observa ali, é chamado de matas de galerias auxiliares. Aqui representei um pequeno esqueminha, mas gostaria que você acompanhasse e desse uma olhadinha com muita tranquilidade isso, tá? Sobre as matas ciliares. Matas ciliares, para você entender, é aquela formação vegetal que acompanha ou deveria acompanhar o curso dos rios. É aquela vegetação das margens. Ela protege, né, o rio devido ao assoreamento, para evitar o assoreamento. Assoreamento é a deposição de sedimentos no leito do rio pela enxurrada quando não há a proteção dessas matas ciliares. Por isso que ela não está indicado e com nenhuma letra aí no nosso mapinha, né, porque ela é encontrada em todo o Brasil ou deveria ser encontrada. Nosso Código Florestal hoje exige que quem destruiu as matas ciliares terá que recuperar para se enquadrar dentro daquilo que o Código prevê. Olha, um dos assuntos legais sobre estudar sobre o Brasil, gente, é fuso horário. É entender um pouquinho essa dinâmica de horas, né, onde as horas estão adiantadas, estão atrasadas. Montei aqui a vocês um esqueminha bem fácil de entender. Primeiro, um pequeno histórico dos fusos horários no mundo, para depois entendermos um pouquinho sobre os fusos horários do Brasil. Olha aqui, os fusos horários passaram a ser utilizados a partir de 1884, né, uma conferência nos Estados Unidos, definiu-se então a necessidade de se criar um padrão de horas no mundo. Isso deveu-se principalmente ao fato de que as comunicações, os transportes, o comércio de maneira geral tornava-se mais intenso. E, consequentemente, criou-se a necessidade de padronizar as horas no mundo. Então, o principal objetivo dessa conferência era criar um padrão de horas. Para isso, definiu-se então que o meridiano de Greenwich tem esse nome porque passa em Londres, num bairro onde havia um antigo observatório, né, hoje uma região intensamente urbanizada, né, convencionou-se utilizar-se então o meridiano de Greenwich como meridiano inicial para a contagem de horas. Ele seria o meridiano zero, o meridiano inicial. As horas seriam contadas à direita do meridiano de Greenwich, né, e à esquerda dele. À direita ou a leste, olhando para o meridiano, nós temos as horas adiantadas, à esquerda as horas atrasadas. Esse tema é importante para você entender um pouquinho sobre os fusos horários do Brasil. Tá? Como se criou essa estrutura então? Sabemos que a Terra possui uma circunferência de 360 graus e que no movimento de rotação da Terra ela leva 24 horas para dar um giro completo em torno do seu próprio eixo. Pegou-se então 360 graus divididos por 24, que está aqui, 360 dividido por 24, que é 24 horas o tempo que a Terra leva para dar uma volta completa em torno do seu próprio eixo. Temos assim então, né, 15 graus. A cada 15 graus determina, portanto, uma hora, que equivale a aproximadamente 1.669 quilômetros. Professor, da onde que saiu esse 1.669 quilômetros? Olha, mediu-se uma circunferência equatorial da Terra, que equivale a mais ou menos 40 mil quilômetros. Uma medida exata é 40.076. Arredonda-se para 40 mil quilômetros, tá? Pegou-se esses 40 mil quilômetros, dividiu-se pelos 360 graus e vai dar aí, cada grau equivale a 111,11 quilômetros, aquilo que nós chamamos de dízima periódica na matemática, tá? 111 graus, tá? 111 quilômetros a cada grau, vezes 15, dá aproximadamente isso. Tudo bem? Mas nunca vão cobrar isso um termo mais técnico. Tá? Então aqui,
A Terra ficou dividida em 24 fusos, cada um deles 15 graus, que equivale a 1 hora. Aqui tem um pequeno desenho que você tem no teu material, você percebe claramente que as horas à direita, então leste, estão adiantadas, 12 fusos a leste e 12 fusos a oeste. Diante disso, nós podemos conhecer um pouquinho sobre os fusos horários do Brasil. Eu gostaria que você acompanhasse, né, aí no seu material, que está bem mais bonito do que o meu, claro, né? Pudesse acompanhar detalhadamente isso. Aqui temos o meridiano de Greenwich. Percebam vocês que eu dividi cada 15 graus equivalendo a 1 hora. Portanto, aqui, ó, menos 1 hora a oeste, mais 1 hora a leste. No caso do Brasil, nós estamos a oeste. Então, temos aqui, ó, 2 fusos horários. O primeiro, o segundo. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 até 12, que serão os fusos horários a partir do meridiano, tá bom? No Brasil, o primeiro fuso horário do Brasil começa no segundo fuso a oeste do meridiano de Greenwich. Então, são 2 horas atrasadas. Quem está neste fuso horário? Está a ilha de Fernando de Noronha. Fernando de Noronha está a 2 horas atrasada em relação ao meridiano de Greenwich. Tá? O terceiro fuso horário a oeste de meridiano de Greenwich é o segundo fuso horário do Brasil, que corresponde a menos 3 horas. Esse é o horário de Brasília. O horário de Brasília é o nosso horário oficial, horário de Brasília. A maior parte dos estados do Brasil estão nesse fuso horário. Todo o Nordeste, todo o Sudeste, todo o Sul, inclusive parte do Norte e parte do Centro-Oeste. E o terceiro fuso horário que está a menos 4 horas a oeste de Greenwich, ou menos 4 horas atrasado em relação ao meridiano de Greenwich, que corresponde aos estados do Norte, tá? Parte do Norte e parte do Centro-Oeste. Lembrando que o Brasil possui apenas 3 fusos horários. Olha aqui, fique atento ao fato de que em 2008 houve mudanças no nosso fuso horário, tá? O Brasil deixou de ter 4 fusos horários para ter apenas 3 fusos horários, tá? O fuso horário do Acre e parte do Amazonas deixou de existir. Tudo bem? A paisagem climatobotânica brasileira a que se refere o texto é a dos ou das, letra A, cerrados do Brasil Central, letra B, campos do Pampa Gaúcho, letra C, matas da Serra do Mar, letra D, caatingas nordestinas, ou letra E, restingas litorâneas. Observe no texto que você tem aí no seu material que o texto faz referência a um tipo de vegetação chamado de cactáceas. Esta é a palavra-chave para você. O que é uma formação cactáceas? Os cactos são formações típicas de áreas áridas ou semiáridas. Tá? No caso do Brasil, nós não temos formações áridas, nós temos áreas semiáridas. Nesse caso, você observa então que se refere às caatingas, né? A alternativa D, as caatingas nordestinas, onde nós encontramos o clima semiárido. Tudo bem? Bom, passamos então à próxima questão. Latifoliada, perene, higrófila, megatérmica e heterogênea são características de qual vegetação brasileira? Letra A, do cerrado. Letra B, da caatinga nordestina. Letra C, da floresta amazônica. Letra D, da mata dos pinhais. Ou letra E, do pampa gaúcho. Observe você que as características mais importantes dessa questão fala sobre uma formação vegetal que ela é higrófila, que ela é latifoliada, que ela é heterogênea, densa. Essa é uma característica típica da formação vegetal da floresta amazônica, que está representado aí na alternativa C, ou floresta amazônica no seu material. Tudo bem? Esse tipo de assunto é muito importante estudar sobre a formação vegetal no Brasil. Gostaria que você desse muita atenção, porque hoje, devido à grande presença humana em todos os biomas brasileiros, é comum se abordar questões tratando-se da vegetação do Brasil e também dos impactos causados pela ação humana nesses biomas. Tá? Preste muita atenção, bons estudos, fique muito atento aí às características da formação vegetal no Brasil e nos encontraremos no próximo encontro.